Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando mais um episódio do Tráfego Cast. E dessa vez a gente está num episódio especial mais uma vez. Estamos eu e Demetrios. Fala Demetrios, meu amigo, como é que você tá, cara? Salve, salve galera, bem-vindo a mais um Tráfego Cast. Eu sou o Demetrios Lima e hoje, qual que é o tema do Tráfego Cast? Cara, hoje a gente vai falar sobre duas coisas importantes, dois macro temas que vão difundir aqui na conversa que a gente vai ter. Então a gente vai falar sobre algumas coisas que as pessoas perguntam muito para a gente relacionado a tráfego e a gente vai falar sobre oportunidades e melhorias que a gente encontra dentro das contas dos nossos clientes. E provavelmente, se a gente encontra isso nas contas de clientes, a sua conta também pode estar com alguma das coisas que a gente vai trazer de sugestão e melhorias para você dar uma olhada lá dentro, beleza? Então, hoje, vamos começar com esses dois temas. Demetrios, o que você acha? Um ponto bem massa. E pode parecer óbvio muita coisa que a gente vai falar aqui, tá? Mas a gente encontra na maioria das contas que a gente entra ali para olhar, tá? Então, são coisas simples, mas que ao longo do tempo vai te dar um ROI, um retorno bem grande se você aplicar aqui o que a gente encontra dentro das contas. E o primeiro... Ô, Demetrios, e rapidinho, uma coisa até sobre isso, cara, né? Isso é muito aquele lance, por exemplo, de quando eu mudei um pouco minha cabeça sobre isso, né? Eu ia em evento e aí eu ficava assim, cara, mas isso eu já sei, né? Você falou muita coisa, é básico, digamos assim. E eu ficava, isso eu já sei, isso eu já sei. Até a hora que eu comecei a me perguntar, cara, se isso eu já sei, por que eu não aplico e não faço, então, o negócio acontecer? E aí o que a gente vai falar é muito disso, cara. Você pode até já saber, mas muitas vezes, por algum motivo da vida, você não aplica. Então é legal para você ver, se atentar, ir lá e se perguntar de novo. Cara, será que eu apliquei isso? Será que eu aplico? Então, sempre que você ouvir alguma coisa, por mais que você já saiba, presta atenção, absorve e tenta trazer isso para aplicar. Porque, às vezes, tem coisas que a gente tem que ouvir 1, 2, 3, 4, 5 vezes para realmente a gente conseguir aplicar com efetividade e mudar o jogo, né? E outro detalhe parece que não faz tanta diferença algumas coisas, né? Como, por exemplo, um detalhe que a gente vai aprofundar aqui sobre a organização das contas, etc. Isso não faz diferença e tal. Mas o fato de você aplicar determinados pontos faz com que você tenha uma análise mais assertiva, mais rápida e, consequentemente, você consegue ter mais tempo para fazer aquilo que vai te dar o retorno, o 80-20 ali, né? Boa. E isso que a gente vai trazer aqui é para conta pequena e grande, tá? A gente enxerga e vê isso em vários tamanhos de conta ali. Então, não necessariamente, é só para quem está numa conta pequena ou não. Isso acontece em quase todas que a gente entra ali. Exato. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui, que a gente sempre vê oportunidade de melhoria, é organização das contas de anúncio, da BM, né, da estrutura de contas de ativos ali dentro de um tráfego, nomenclatura também. Então, essa parte de organização, todas as vezes que a gente entra, dá um trabalho. Por quê? O primeiro ponto que eu quero trazer aqui, por que isso é importante, Rodrigo, e aí depois você dá a sua visão, é nomenclatura e organização das contas. A gente está fazendo consultoria para um cliente agora e a gente entrou lá, o primeiro ponto foi, o que está acontecendo aqui? A gente não conseguiu ter visibilidade do tráfego, da performance, do que está rodando, do que está funcionando, porque não tinha uma organização clara. E, obviamente, cada um tem o seu contexto, tem os seus produtos, tem a sua maneira de organizar. Mas o ponto precisa ser claro para que, quando alguém entrar lá, seja gestor de tráfego novo, seja gerente de marketing, estrategista, expert, entrar e entender o que está acontecendo. Porque a gente entrou num cliente que eu entrei ali e falei, o que está acontecendo aqui? Passei lá 2 horas para entender as métricas, para entender os produtos, para entender a organização do tráfego em si, para aí depois eu conseguir falar, beleza, então é isso que está acontecendo, são esses os produtos que rodam, agora deixa eu sentar e analisar e propor alguma coisa nova. Então, já perdi ali metade do dia só num ponto que é muito simples e básico ali, né? O que você acha, Rodrigo? Organização dá ROI ou não? Cara, dá ROI em vários sentidos, né? Porque o que eu penso da organização? Ela, cara, na minha visão, tem várias coisas, vários braços que a organização das suas contas, das suas campanhas vão ajudar. Primeiro, otimização de tempo do seu gestor de tráfego, né? Então, ele vai bater o olho, ele já entende e faz muito mais rápido o que está acontecendo. Segundo, na parte de reter pessoas dentro do time, de reter gestor de tráfego. Quando a sua conta é muito bagunçada, o gestor ele tem a sensação de que ele trabalha muito mais, de que ele fica muito mais cansado, porque
porque ele está olhando muito, como você falou, ele está ali 2, 3 horas só para entender o que está acontecendo às vezes. Então, você ganha nisso daí também. Terceiro, se você tem ou se você vai construir um banco de dados, né? Porque se você tem a organização e você entende ali quais são as regras do Google de letra maiúscula ou minúscula, de não ter acentuação, de caracteres especiais, você já ganha também ali no banco de dados. E quarto, se entrou uma pessoa nova, a pessoa vai conseguir identificar muito mais rápido. Ela entra no seu processo muito mais rápido. E até se o seu líder ali, ele não entende muito de tráfego, mas você fez uma organização bacana que qualquer pessoa bata o olho e entenda, ele vai conseguir acompanhar o que está acontecendo. Então, quando você cria essa parte, começa a pensar ou criar nessa organização estrutural ali das suas campanhas, em nomenclaturas e como vão ser organizadas, distribuídas e etc., você tem que pensar que ela não tem que ser boa só para você. Você tem que pensar que uma criança de 4 anos tem que bater o olho e entender o que está acontecendo. Porque aí todos esses elementos, todos esses pilares que eu trouxe, cara, você vai conseguir otimizar. Então, todos esses elementos fazem parte do dia a dia, fazem parte da rotina. E a rotina, pessoas em rotina, são que te dão ali o ROI que você quer ter. Né? Então, cara, essa parte, ela é essencial. Né? A gente começa a desenhar as coisas, né, Demetrio, sobre isso, fazer todo um desenho, criar uma estrutura, toda essa parte aí, né, para as pessoas entenderem. E isso, um dos principais ganhos, na minha visão, é sobre assertividade ali na análise. Normalmente, a gente entra em algo que já está acontecendo, já tem uma estrutura por trás, um investimento robusto por trás. E aí, onde é o 80-20 ali no dia a dia do gestor de tráfego? É o entendimento dos números, é a análise, é a otimização ali do tráfego para a gente conseguir maximizar o retorno sobre o investimento. Então, a organização faz com que a leitura seja efetiva, né, seja mais rápida do que se não tivesse organizado. Consequentemente, a tomada de decisão dele na otimização do tráfego é melhor. Então, sendo melhor, a gente tem um budget limitado. A gente consegue otimizar melhor esse budget e, ao longo do tempo, a gente consegue um retorno sobre ele maior. E aí isso pode ser o que faz a diferença para um negócio continuar vivo ou não, né? Porque a gente sabe, tráfego é o maior custo da maioria dos infoprodutores ali. Então, organização pode ser um dos pontos que vai fazer com que você consiga melhores resultados, permanecer no mercado, conseguir ter mais lucro, justamente por uma leitura mais assertiva e efetiva, consequentemente uma tomada de decisão melhor, né? E aí, sobre organização, nomenclatura, desde nome de campanha, exato, nome de conjunto de anúncio e nome de anúncio. Então, por exemplo... E todos têm que se conversar. Todos têm que se conversar. Tudo tem que ter lógica por exato, trás. Tem que ter uma lógica e eles têm que estar se conversando sobre isso, A gente né? entrou num lá que eu falei, eu não sei se isso aqui é vídeo, se isso aqui é banner, se isso daqui é versão 1, versão 2, qual etapa do funil né? Se ele é o anúncio 1 ou o anúncio 10. Ou seja, entra naquele ponto. Eu levei um tempo para eu conseguir entender. E aí, esse tempo, eu poderia estar fazendo algo mais efetivo ali. E o ponto é, ao longo do tempo, imagina esse processo em 1, 2, 3, 6 meses. Se você não tem algo bom, em 6 meses, o tanto de coisa que você deixou de fazer só por não ter algo mais claro ali. Não, e isso, cara, a nomenclatura ela tem que conversar com a empresa inteira. Por exemplo, você fez o pedido de anúncio. Quando você faz o pedido de anúncio, já faz o pedido com o nome. Então, o nome é ED02, a campanha é PCL01, ED02, PCL01. Esse anúncio vai para o copy, vai para o design, vai para o editor, não sei o quê. Quando chega em você, pega a mesma nomenclatura e usa ela. Até porque é o seguinte, se o time de copy, o time de design, eles querem saber o desempenho de um anúncio, eles não precisam pedir para você toda hora. Se tem ali um dash, no dash tem um nome, eles já sabem, opa, esse é o nome, já sei que anúncio que é, porque é o mesmo nome que está na pasta, é o mesmo nome que está na ferramenta de gestão, seja a Zana, ClickUp, seja lá o que for. Então, ele consegue ver isso muito mais rápido e otimizar isso muito mais rápido para o time. Sabe? Não precisa ficar pedindo, Demetrios, manda os 3 melhores. Demetrios, manda... Cara, ele está olhando, ele sabe ali. Né? Então, tudo tem que conversar. As nomenclaturas que vão na campanha tem que ter a mesma nomenclatura, por exemplo, que está na pasta. É uma campanha, o lançamento é o L002. O L002 tem que estar a nomenclatura na campanha, que é a mesma nomenclatura que está na pasta, que é a mesma que está no Excel, que é a mesma que está nos documentos. Então, tem que convergir para tudo se conversar entre si. E, para mim, mano, o gestor de tráfego tem que ter, assim,
o pulso firme e a liderança de puxar e falar, essa postura, né? Essa postura dessa criação, porque um dos maiores beneficiários é ele. Ele é o ponta de lança, né, mano? Então, ele tem que receber. E aí, isso daí vira meio que uma gestão de dia a dia. Se você não consegue controlar isso, não faz a sua gestão de dia a dia, vai virar bola de neve, E aí né, você mano? pontuou muito bem pontuado que não é só para o gestor, a cadeia toda, o squad todo se beneficia disso. Então, todo mundo ganha produtividade. O copy, ele já sabe qual que é o anúncio que ele fez, como está a performance dele por causa de um dash. Então, se ele quer o número bruto, o dash já vai te dar essa resposta. Ah, não, beleza, agora vamos discutir. Aí, beleza, vamos chamar o gestor. Porque se não tem uma nomenclatura boa, tem que fazer reunião entre copy e gestor para falar quais são os criativos, os tops, não sei o quê. É muito vantajoso você ter algo organizado ali, mano. Não, e outra coisa, cara, é que nem a gente... Acho que quase todo episódio a gente falou alguma coisa que um gestor de tráfego pode fazer para ele virar o destaque da equipe, né? Para ele ganhar ali não digo a liderança, como que... Protagonismo? Protagonismo. Então, todo episódio que a gente gravou, a gente falou alguma coisa para ajudar o gestor de tráfego a virar protagonista. Nesse episódio não é diferente. Se você puxa a nomenclatura, organiza, passa, põe isso para o time, cara, com toda certeza você vai ganhar o protagonismo. Então, você, gestor de tráfego, está puxando isso. Você, gestor de tráfego, está fazendo essa organização, está montando e está estruturando. Se você faz isso, você vai ajudar todos os times. Todos os times vão olhar de outra maneira para você e você vai ganhar o protagonismo daquele time, daquele squad, daquela empresa que você está. Que é o que o gestor de tráfego tem que fazer, ganhar o protagonismo em cima do lugar que ele está, sabe? Então, ajuda muito nisso daí também, né, mano? E para finalizar essa parte de organização, acho que, mano, mas isso não é trabalho do gestor de tráfego, é o gestor de projeto que deve organizar. Não necessariamente, né? Você quer ser o quê? A média, você quer ser alguém protagonista ali, né? Então, você deve puxar, tá? Eu defendo muito. Quando eu tenho oportunidade de falar com algum gestor de tráfego que me pede alguma dica, alguma coisa nesse sentido, eu falo, você tem que ser o cara protagonista ali do squad. Como? Esse é um item. É puxar tudo organização, porque no final das contas vai te dar clareza e clareza para o resto. Então, você vai ser olhado ali de uma forma diferente. E outra, Demetrios, a galera já me perguntaram, cara, você já trabalhou com gestor X, Y, que é grande, que é conhecido? Cara, o que você acha? E, para mim, todos eles têm têm duas coisas em comum. A primeira, cara, é que eles são muito organizados, né? E, para mim, às vezes, o fulano de X, que é muito grande, ele não é o melhor. Mas, cara, ele é tão organizado que ele soube colocar a coisa muito fácil para ficar visível, né? Então, para mim, a organização é um dos pontos para você se destacar, mesmo se você não for o melhor tecnicamente falando da ferramenta. E o segundo ponto é ter uma metodologia, é envelopar as coisas. Então, esses dois, não vou me aprofundar aqui no ponto da metodologia, mas esses dois pontos de organização e de metodologia, para mim, são pontos que fazem a diferença para você se destacar, principalmente de organização, cara, que todo mundo, quando vê algo organizado, sente um alívio, né? Quando você vê algo bagunçado, cara, vai te dando até uma aflição. Um estresse ali, mano. Um estresse, cara. Quando alguém te mostra ali o setup dela e tal, e tudo organizado, bonitinho, cara, você dá até uma relaxada. E às vezes eu vou entrevistar 2 gestores, e aí eu vejo um gestor, ele parece ser tecnicamente melhor, mas, cara, eu entro ali para ver as campanhas, as coisas dele, é muito bagunçado, eu não consigo entender nada. Eu falo, velho, ele vai implementar aqui, a hora que ele sair, ninguém vai entender, vou demorar não sei quanto tempo. O outro, ele não é tão bom ainda tecnicamente, mas ele é muito organizado. Eu vou no organizado, com toda certeza. Entendeu? Então, essa parte de organização, para mim, é essencial e vira também um dos pilares para você ser protagonista como gestor de tráfego. Boa, boa, boa. Sacou? Então, um outro item que eu quero trazer sobre o que a gente encontra ali nas contas que tem oportunidade de melhoria, está um pouco ligado à organização, que é sobre a lógica do tráfego, a lógica das campanhas. E percebe que já vem no pilar de metodologia, mano. Acho que vale Sacou? Depois a gente falar só sobre isso, né, mano? A metodologia do Tráfego Cast. Qual que é? Você quer saber? Manda a pergunta aí. E eu, inclusive, vou falar um negócio que eu não falei no início. Aqui embaixo também, se você quiser, tem 2 links. O primeiro link é para você pegar, a gente tem ali várias planilhas que vão te ajudar na organização. Ali você vai pegar essas planilhas, você vai copiar essas planilhas, você vai ter essas planilhas ali dentro do seu dia a dia. Quando você implementar aquilo, todo o seu squad, todo mundo que está em volta de você vai falar, caramba, velho. Essas planilhas... como esse cara é foda, meu Deus. Então pega essas planilhas que ela muda o jogo no seu dia a dia, né, Demetrio? Quantas vezes eu peguei essas planilhas aqui, mandei para o estrategista, mandei para o copy...
e veio esse uau, nossa, que planilha boa, clara, Exato. sabe? Então, cara, a gente tem o kit de planilhas ali do Tráfego Cast. E outra coisa, tem um outro link que é um formulário. Se você quer que nós, do Tráfego Cast, Demetrios e eu, que a gente faça uma consultoria para o seu time de tráfego, que a gente entra para fazer uma análise dentro da sua conta de tráfego, que a gente toque o seu lançamento, preencha aqui esse formulário que a gente entra em contato com você para tocar essa parte. Mas voltando aqui, vamos lá. O item é sobre a lógica do tráfego, a lógica das campanhas. Quantas vezes eu entrei num gerenciador de anúncios, seja do Meta, Google, TikTok, LinkedIn, Twitter, e eu olhei aquilo lá e falei, o que ele está fazendo aqui? Qual que é a lógica? Né? Por que está sendo investido dessa forma, sabe? Uhum. Tipo assim, eu não consigo os entender. Testes, por que ali não é essa Tipo, parte, né? Tem uma campanha de teste, 300 campanhas de testes, não sei o quê, sabe? Tipo, não tem lógica. Isso daí é um ponto que, do ponto de vista de performance, o que é? Extrair o máximo de resultado com o nosso budget ali. Então, você ter a lógica ali sobre o que está sendo feito é algo que vai fazer com que você consiga extrair o máximo, sabe? Quando a gente entra em umas contas ali, eu falo, por que está sendo feito dessa forma aqui, né? Qual que é o contexto? E eu faço essas perguntas porque eu não consigo entender ali dentro do gerenciador. E o outro motivo eu quero entender o contexto, por que está sendo feito. Não é só uma questão de julgar ali a lógica. Por que está sendo feito isso, sabe? Então, o cara faz um teste ou não faz? Ele isola ou não isola, sabe? Tipo... Uhum. Ou não, joga tudo junto, mas por quê? Sabe? Não consigo enxergar a lógica. Aí faz de 2 jeitos diferentes, esse tipo de coisa. Porque quando a gente entra, né, Demetrios, todo lugar que você chega, que você começa, você tem que respeitar a história do lugar e o que foi feito. Né? A pior coisa, o que todo mundo menos gosta, são pessoas que chegam no lugar já falando, tudo que você está fazendo está errado, vou pausar, vou subir do meu jeito. Cara, isso é a pior coisa. Né? A primeira coisa que a gente fala no tráfego se você está esperando que a gente vai vir criando uma solução mágica, você já está errado, você não está contratando uma casa de mágica. A gente vai analisar, entender o que deu certo, manter e melhorar isso daí. Uhum. Né? Então, a partir do momento que não existe uma lógica, e pode ser que a lógica exista na cabeça do gestor de tráfego, né? Só que a lógica ela tem que estar documentada, ela tem que estar descrita. Né? Quando a gente trabalhava junto no Endel, nós tínhamos todas as lógicas de funis desenhadas. Então, funil perpétuo, a gente tem desenhado toda a lógica e o porquê. Lançamento, tem desenhado toda a lógica e o porquê, tanto no mapa mental quanto numa documentação. Então, a gente sente falta disso. E aí, às vezes, a gente vai conversar com o gestor e fala, cara, mas como que você segue? Né? Eu vou duplicando. Beleza, mas aí as campanhas é o quê? É público frio, separa de quem? Às vezes eu separo, se não deu certo eu mudo. Tá, mas tem algum lugar que tem esses testes do que deu certo? Não. Então, meio que assim, ficar sem lógica para a gente entender qual que é a base que ele está se estruturando para fazer esse crescimento. Né? A impressão que dá, às vezes, é que a pessoa vai jogando. Uhum. Vai jogando. E pode dar certo? Claro que pode, mas, na minha opinião, num curto para médio prazo. No longo prazo, de uma campanha que tem que ser sustentável, que tem que ser robusta e que você vai introduzir outros funis e outros produtos, eu não acho que fica sustentável. E se entra, aí mais uma vez, se entra uma pessoa nova, como que você vai explicar como e o que aquilo ali funciona? Você vai ter que falar, olha isso tudo aí, vê o que está dando certo e pega os melhores. Aí vai lá, 3 horas estudando de novo. Não, se fosse 3 horas, estava bom. A pessoa vai passar 5 dias só para entender, né, velho? Então, assim, criar essa lógica e criar sua própria metodologia. Né? E criar sua própria... mas já existe gente que faz a metodologia igual a minha. Pô, legal. Né? Não tem problema. Não tem problema nenhum. Minha metodologia eu crio campanhas de brand e depois eu crio campanhas que vão impactar essas de brand e eu crio remarketing. Show, essa é a minha lógica. Aí agora eu vou para a lógica mais micro. Dentro das minhas campanhas de vendas em cima do brand, eu só uso video view 95, 75. Então, uma campanha só de video view, uma campanha só de público aberto, em que eu coloco o Brasil, e uma campanha de público morno e quente. E eu só coloco 4 anúncios dentro de cada uma, para teste. Não, eu não. Eu crio sempre uma campanha, um público aberto e um anúncio, e vou duplicando e criando várias campanhas testes sobre isso, crio uma campanha de escala. Então, você tem que ter esse desenho, isso aí, para quando a pessoa entrar e falar, pô, entendi
já sei o que eu posso sugerir, já sei ali o que ele está usando, que eu já testei, que a gente pode retestar, né, mano? E aí, o ponto sobre isso é sobre o ganho de inteligência ao longo do tempo, né? Sobre o seu negócio, sobre o tráfego do seu negócio. E, naturalmente, o tráfego ele vai mudar. Isso não quer dizer que você tem que ter uma lógica e seguir ela 100% ao longo de todos os anos da sua vida, né? Exato, Mas o tráfego muda. O ponto é você ter essa lógica para ganho de inteligência, né? A gente chegou numa conta ali que eu falei, tá, eu não consigo entender o que já funcionou, por que foi feito dessa forma, não dá para entender. Consequentemente, a gente chegou agora, a gente tem várias hipóteses em mente, só que o gerenciador em nenhum outro lugar respondeu sobre essas hipóteses, a gente vai ter que retestar elas. Então, a gente vai ter que ganhar inteligência, sendo que a conta já investiu ali, sei lá, quantos milhares de reais ali, sendo que a gente já poderia ter essa inteligência de alguma forma, né? Seja via gerenciador, via documentação, ideal que esteja tudo, né? Porque é aquele lance do gasto e do custo, né? Do custo e do investimento, né? Porque se você realmente pôs dinheiro na campanha, você entendeu, documentou, trouxe isso para os processos e aplicou, você não gastou o dinheiro. Porque às vezes você fala assim, cara, deu ROAS negativo. Mas se você aplicou isso, a pessoa chega... acontece isso muito com a gente, a pessoa fala assim, minha campanha deu ROAS negativa, eu perdi dinheiro. Eu falo, perdeu, depende. Se você aplicou, se você entendeu qual foi o erro, se você aprendeu, trouxe isso no teste, formalizou e repassou para o time, você não perdeu dinheiro. Você investiu dinheiro para entender o que não pode fazer. Agora, se você realmente teve o ROAS negativo depois disso tudo, você não transformou isso em documentação, não documentou os testes, não trouxe isso para o time, aí realmente você perdeu dinheiro. Né? Então, é essa a diferença que tem que se atentar nessa parte de você ter método. Né? Até para registrar os próprios testes, né, mano? E alinhado a isso, a lógica ela é muito importante para o gestor de tráfego e para o negócio como um todo, né? Mas falando especificamente sobre o gestor de tráfego, é sobre como ele defende o tráfego, como ele defende o que está fazendo perante um estrategista, perante um expert. Se você faz de algum jeito ali, que seja duplicando e esperando que encontre um cluster bom, como que você vai defender que você está fazendo algo bem feito, você está investindo da melhor forma, sendo que você não tem uma metodologia, uma estrutura, uma lógica por trás, né? Exatamente, quantas vezes eu cheguei e falei, galera, é o seguinte, foi feito dessa forma, eu entendi, eu quero fazer desse jeito por causa disso, os resultados que eu espero são esses. Caso não vá da forma que eu espero, eu imagino que dá para fazer por esse e esse outro caminho aqui. Você trouxe clareza, cara. Ponto. Aí o cara vai falar, beleza, ele tem um plano, ele entendeu, traçou algo e vamos executar e vamos seguindo, aprendendo e melhorando e otimizando. O ponto é, vamos botar ali X mil reais, vamos ver o que dá e, não, preciso de mais coisas porque não está dando certo, sabe? Tipo, isso tem muito a ver com a segurança sobre a postura do gestor ali perante... ao report ali dele, né, sobre o investimento, porque é natural, as pessoas vão querer saber. Não, o que você está fazendo aí? E esse desenho da lógica, ele entra em tudo, né? Que a gente está focando nas campanhas aqui e tal. Mas, por exemplo, qual que é a sua lógica de teste? Eu vejo muito, vamos pôr num lançamento. Qual que é a lógica do teste de página? A gente cria a página e põe para rodar para ver se ganhou. Eu falo, tá bom, essa ganhou por quê? Não sei. Então, tipo, cara, cria um calendário. Nos 5 primeiros dias vai ser headline versus headline. Nos próximos dias vai ser cor versus cor. No próximo dia vai ser curta versus longa. E a mesma coisa para o tráfego. Cria uma lógica para o time testar. Então, a cada 15 dias, cria um sprint de teste para o seu time. Aí você vai lá na sua ferramenta de gerenciamento, pode ser a Asana, ClickUp, ou se não tiver, pode ser na própria Google Sheets ali. Cria uma lógica de teste. Pessoal, fulano, Zezinho, você vai testar o que essa semana? Eu vou fazer 3 testes nesse próximo sprint de 15 dias. Coloca lá qual que é o teste, qual que é a ferramenta, qual que é o expert. Ô fulano, o que você vai testar? E aí você vai entendendo a lógica. E aí, claro, não adianta falar, vou testar só por testar. Não. Tem que ter uma lógica do que você está testando. Rodrigo, essa semana eu vou testar público, porque eu estou vendo que a gente está vindo com escala em público frio, só que eu preciso encontrar novos públicos porque vai bater meu teto. Então, cria-se uma lógica em cima disso, sabe? É isso. E, mano, foi criado no mercado, né? A máxima de tudo é teste, tem que testar tudo. Só que um dos problemas que eu vejo de performance é você testa tanto que seu resultado é pouco. Porque você está testando 60% a 70% da sua verba para testar coisa nova. Aí se pergunta, precisa?
porque naturalmente a maioria dos testes vai dar errado. Então, a proporção entre o que você faz de teste e o porquê que você está fazendo aquele teste, mano, é muito relacionado à performance que você está tendo. Mas é porque não tem um desenho de lógica, né, cara? Tipo assim, eu vou testar tudo. Ok, testar tudo. Só que se organiza para isso. Porque às vezes também a pessoa testa tudo de uma vez. E ela não define, por exemplo, qual que é não digo um modelo estatístico, mas qual que vão ser os dados para validar esse teste. Então, às vezes a pessoa chega e fala assim, eu estou testando criativo. Pô, legal. Como que você valida esse criativo? Eu vejo se o CAC tá bom. Quando o CAC fica ruim, aí eu falo, para mim, Rodrigo, não fez sentido. Tipo assim, não, cara, eu vou fazer o seguinte, ó. Meu CPA é R$100, tá? Eu vou colocar R$1.000 para gastar, só que se o CPA passar acima de 100%, de 50% do CPA que eu quero, eu vou pausar e não validou. Quando que eu valido? Valida se o CPA entre 500 e R$1.000, o custo entre 500 e R$1.000, o CPA bater pelo menos 30% abaixo do que eu quero. Então, põe essa parte estatística também para poder fazer a validação dos seus testes, para saber quanto tempo ele vai correr e, como você falou, para você calcular. Porque se você pega 60%, 70% da sua verba só com teste, várias e 30% variáveis vai ao mesmo tempo? Cara, são várias variáveis e você não fez um cálculo. Porque o teste, pelo menos, eu gosto de separar um percentual da verba, visto a escala que eu tenho. Então, eu vejo lá, eu tenho 100 mil para gastar. Eu pego ali 70%, R$70.000 vai ser de escala. Eu vejo quanto de ROAS essa escala vai dar, que eu sei que pode encobrir o teste se aqueles 30 mil tudo der errado. Entendeu? Então, é ir calculando nesse sentido, não jogar por jogar, sabe? Quantas vezes, mano? Foi mais de uma vez que eu cheguei em algum lugar e só por esse ajuste de escala de teste a gente conseguiu ter um resultado melhor ali, sabe? Só de ter, tipo assim, um pensamento crítico, uma lógica por trás, né? E propor isso e seguir. Então, só da gente parar de fazer tanta coisa ao mesmo tempo, a gente conseguiu melhorar o resultado. Focar, né, velho? Inclusive, teve uma vez no Wendel, quando a gente estava fazendo lá a atração de seguidores, que esse é um exemplo, né, do que... Porque lá a gente posicionava lá os posts e os melhores, a gente depois fazia os top ads lá. E aí, o que a gente fez? Como tinha muito post orgânico, a gente tinha uma verba relevante para os posts orgânicos. Sim. Mas a maioria trazia custo por seguidor alto. Qual foi o ajuste que a gente fez uma época lá? Vamos pegar boa parte da verba, deixar nos top ads. Os que não funcionaram, vamos categorizar eles, vamos trazer para o time de social, para eles entenderem o que não funcionou do ponto de vista de atração. E vamos investir em teste em menor quantidade, um volume menor, e priorizar o que está de top ads, a escala. A consequência disso foi, com o mesmo dinheiro, a gente conseguiu muito mais seguidores no período lá de 30 dias que a gente analisou. Por quê? A gente entendeu que o que não estava funcionando, categorizamos, consequentemente, o time de social fazia algo diferente daquilo que estava dando errado e fazendo algo parecido com o que estava dando certo. Ou seja, os próprios testes, mesmo em menor volume, na média, ficaram bem melhor do que antigamente, porque a gente acertou um pouco mais os testes. Porque vocês sabiam que estava testando e tinha lógica nisso. E por uma proporção menor no teste. Então, a gente conseguiu também focar na escala. Então, a gente conseguiu muito mais seguidores. E numa escala como a do Wendel, ao longo do ano, o quanto que isso não traz de retorno. Tá só louco, faz muita diferença, cara. Então, essa parte de lógica, mano, você tem que saber, sabe? Você como gestor, eles têm que saber defender o que você está fazendo ali. Para isso, precisa ter lógica. Desenha a sua lógica. E desenha, cara. Deixa tangível a lógica. Né? Porque quando você deixa as coisas visível e tangível, fica muito mais fácil para você explicar e principalmente para você argumentar o que você quer, né, cara? Eu acho que fica ainda melhor. Boa, muito bom. Então, sobre desenho e lógica, acho que é o segundo ponto que a gente mais vê. Exato. E a galera pergunta também, o que vocês fazem na consultoria? Essa leitura de lógica é uma, organização é outra. E um terceiro ponto aqui é rotina de gestor de tráfego. Cara, né? Esse aí pega também. Ainda isso é bagunçado demais. Gestor de tráfego faz de tudo e sem ordem, tudo aleatório. Produtividade lá embaixo. Cara, assim, a gente encontra em alguns lugares, né? E a gente começou a implementar isso também na consultoria porque a gente sente falta, né? Principalmente quando o gestor ele é júnior, ou é estagiário ou é júnior, né? Porque essa pessoa ela precisa de uma trilha de aprendizado e conhecimento, né? E a pessoa que precisa ajudar a guiar ela nisso daí é o gestor, é o sênior, é quem está ali junto com ela.
Porque eu sempre falei, cara, se você contrata um estagiário, um júnior, para pegar café, para fazer só coisa operacional de tráfego, sobe, você vai sempre ter um júnior e uma pessoa operacional zona. Para mim, cara, eu sempre quis ter o júnior e essa pessoa para treinar ela, para ela aprender, para ela se modular e para ela chegar uma pessoa muito mais forte. Para a gente falar, caramba, temos uma pessoa foda aqui do nosso lado, que entende de tudo, que sabe o que está acontecendo, que foi modulada por nós, sabe? Então, acho que a primeira coisa é muito voltado nisso, né? A gente criar essa trilha. E aí muita gente, Demetrios, pode estar pensando, pô, mas o gestor de tráfego é muito dinâmico. Tem muita coisa para fazer, coisas diferentes. Ao vivo, é um né? ganho, obviamente que é. Mas... Mas na sua visão, dá para ter estabelecer uma... Vamos chamar de pré-rotina. Uma pré-rotina, mesmo sendo uma parada muito dinâmica do dia a dia, faz uma coisa, faz outra, conversa com o outro. O que você acha, velho? Tem que ter para você adquirir inteligência, sabe? Se você faz muita coisa de forma aleatória ou só apagando fogo, você não consegue aprender, ter inteligência sobre o processo. E, de novo, isso ao longo do tempo vai fazer com que o negócio, você como profissional, deixe de performar no seu máximo potencial ali. Quantas vezes uma rotina que... Por exemplo, um exemplo, né? Rotina. Pô, você otimiza suas campanhas 3 vezes ao dia, sei lá, você tem uma data específica, você conversa com um time de copy para falar sobre criativos, por exemplo, você tem uma rotina de uma weekly entre o time de tráfego, caso tenha mais pessoas no time, onde você mostra o que você fez, onde todo mundo pode aprender, ou não, você é o cara que fica ali no WhatsApp esperando chegar o criativo, chegou, você sobe, e aí alguém te demanda algum dado, você vai lá e entrega. Reativo. Sabe? Muito reativo. Então, eu sempre tive uma rotina onde eu conseguia... Primeiro, acho que a rotina ela é um pouco relacionada ao contexto que você está. Exato. Né? Não dá para ser uma rotina que sirva para todo mundo. E isso acho que é uma das máximas, tanto para tráfego, quanto para você como profissional e etc. Tudo é contexto, tá? Adapte aqui tudo que a gente está falando para o seu contexto e aprenda. Exato. Muito do que a gente fala não é para você Ctrl+C, Ctrl+V. É para você entender a forma como a gente está pensando, a forma como nós estamos lidando e adaptar para a sua realidade. Né? É essa a ideia. E aí, por exemplo, lá no Endo, né, eu tinha uma rotina onde eu fazia análise da semana, onde eu entendi o que funcionou ali no período de 7 ou 14 dias, porque era um evento presencial que a gente vendia, então não tinha muitas ativações, muitas vendas por dia. Então, o meu contexto dizia que eu não posso levar em consideração 1 dia, 2, 3. Precisava olhar um tempo maior. Então, eu tinha minha rotina de análise semanal, otimização semanal, não era todos os dias também. E eu tinha uma rotina de conversa com alguns times, onde eu trazia o direcionamento de tráfego e ouvia e tinha essa troca onde a gente conseguiria ser mais assertivo nos novos testes. Os testes eram feitos de forma semanal. Ou seja, eu tinha uma rotina, uma organização onde eu conseguia na época entregar as campanhas ali de vários canais diferentes. Então era Meta, era Google, era TikTok, a gente fazia já também Outbrain, Taboola. Então, em cima de todos esses canais, vendendo 3, 4 eventos simultâneos com essa organização, com essa rotina ali, né, putz, eu vou fazer isso hoje porque eu identifiquei que aqui é onde eu consigo ter um aprendizado melhor, um entendimento melhor. Então, na segunda, um exemplo, eu olhava ali os últimos 7, olhava a semana fechada. Né? Então, eu sempre tinha ali, muito relacionado à organização também. Eu tinha uma planilha onde eu tinha as vendas semanais por evento, por categoria, tinha o faturamento semanal. Então, eu tinha organizado ali e eu tinha uma rotina de ler esses dados que fazia com que eu conseguisse trocar e direcionar com o squad todo. Consequência disso clareza, é um entendimento, consequentemente, é uma tomada de decisão melhor. E aí foi quando, em 2022, 2023, a gente conseguiu fazer lá 10 eventos no ano, todos eles ali quase sold out praticamente. Porque rotina. Então, assim, quando a gente chega no lugar para estruturar o time de tráfego ali, para dar uma consultoria e entender com o olhar de fora como está acontecendo, o ponto gestor de tráfego, como que você faz as coisas? Como que é a sua rotina? Você recebe
os anúncios uma vez por semana, você pede quantas vezes por semana. Tem que ser feito todo o mapeamento da rotina, né? Pelo líder, para entender. E aí, isso também dá ROI, tá, galera? Isso dá ROI, porque quando você acerta isso, te dá uma clareza mental muito grande. Alinhada ali, no seu dia a dia, você consegue tomar decisões melhores. Tomando decisões melhores, você consegue maximizar o retorno sobre o seu investimento ali. Exato. E assim, você consegue também, às vezes, o líder consegue entender o que está acontecendo, o que está sendo feito, e você consegue se organizar com outros times. Por exemplo, se você olha como rotina favorece muito todos os times, inclusive o tráfego. Se você tem uma rotina, por exemplo, de criativos, você nunca vai passar perrengue solicitando criativo, chegando de última hora, chegando meia-noite para você subir para outro dia. Por quê? Porque você criou uma rotina. Então, principalmente funis. Porque o jogo de funis é criativos, é teste, é página e etc. Então, por exemplo, se você organiza que o pedido de criativo é toda terça-feira e recebimento de criativo é toda quinta, você já tem uma rotina pronta junto ao time de design, o time de copy, e aí você consegue otimizar muito mais rápido. Então, você já tem ali a base. Pessoal, olha só, toda semana, toda quinta-feira tem que chegar 5 criativos para mim. Toda terça eu vou fazer a solicitação para a próxima semana. Aí, se eu precisar mais de mais criativo, show, você solicita. Mas você, pelo menos, já tem a sua base para você rodar aquilo. Né? Você já tem isso pré-estabelecido na rotina. Mesma coisa que o Demetrios falou, weekly. Cara, weekly de tráfego, quando vai ser? Tem times que é necessário o líder fazer daily todos os dias. Eu, particularmente, como a gente tinha uma demanda muito alta, gostava de todo dia a gente tinha uma daily de tráfego para entender o que está acontecendo. Então, vira rotina. Como o Demetrios falou, comunicação com os outros times. Qual que é a sua rotina com o time de copy? Qual que é a sua rotina com o time de design? Qual que é a sua rotina com o time de edição de vídeo? Qual que é a sua rotina de apresentação de números? E de otimização, a sua rotina de otimização é diária ou não, ela não é diária? Qual que é a rotina de pausa de campanhas? Eu tenho que pausar campanha, pausa de anúncio em leva. Então, se você começa a definir, fica até mais fácil para a sua liderança entender, né, Demetrios? E se você tem clareza, mostra clareza para a sua liderança do que você está fazendo, do que você está trazendo, além dos seus resultados, fica muito mais fácil para você ganhar ali uma efetivação, uma promoção, para você conseguir ter um valor maior dentro do serviço que você está prestando, porque você está sendo diferenciado em relação a outros. Né? Então, você está ajudando muito, você está resolvendo o problema. Né, que é esse problema da liderança perdida, confusa, não sabe o que está acontecendo. Às vezes, o cara não tá fazendo o que eu queria, ou não, passa toda essa má impressão, sabe? Então, a rotina, ela ajuda você como gestor de tráfego, ela ajuda a sua liderança direta e ela ajuda todos os times que estão em volta de você, que no final, tudo que eles produzem influenciam direto no seu trabalho ali na ponta, né? É isso. E tudo que a gente está falando aqui vai fazer com que você tenha mais resultado, você entregando mais resultado para o seu cliente, para a sua empresa, você é melhor visto, você ganha mais. Cara, cliente adora quem tem rotina, velho. Cliente, se você chega como gestor, aí você apresenta lá para o seu cliente assim, pô, eu faço isso, eu entrego dessa maneira, eu tenho esse meu método e tal. E essa é a minha rotina de tráfego com a sua conta. Eu acordo cedo, eu vejo todos os dias os dashes, depois eu passo no grupo do WhatsApp todo o relatório, à tarde eu faço as otimizações e à noite eu reviso o anúncio e peço anúncio. Cara, se você na sua apresentação, quando vai pegar um cliente, você mostra que você tem uma rotina, a pessoa fica muito mais tranquila. Por quê? Porque ela sabe o que está fazendo e ela sabe o que está acontecendo, por mais que a pessoa não entenda nada de tráfego. Então, a rotina da ROI também do seu bolso para quando você está pegando o cliente. Então, se você cobra 5 mil por cada cliente, se você fechava 10, se você mostrar que vai ter rotina, a sua taxa de conversão vai ser maior, você vai fechar 15. Pronto, já deu mais ROI no seu bolso, além de dar no bolso do cliente ali, né, Demetrios? É isso. Então, e me fala aqui, você está aplicando isso ou não? Rotina pré-estabelecida. Cara, você tem uma rotina ou não? E aí, mais uma vez, eu preciso ter todas as horas contadinha do dia de todos... Não. Mas é uma base de rotina, pelo menos, porque a gente sabe, a vida do gestor de tráfego é dinâmica, tem reunião, as pessoas puxam, etc. E é normal, e é isso. Mas tenha pelo menos uma base pré-estabelecida de rotina, né, cara? Que vai sustentar o seu dia a dia. É isso. E queria trazer um outro ponto aqui, que é um dos que a gente mais vê, eu acho, na minha opinião, não sei a sua, que tem mais problema, que é sobre leitura e análise de dados. Quantas vezes a gente chegou no lugar, e aí, o que você tem aí de debriefing, o que você já fez de teste, o que deu certo, o que não deu, quais são os dados que você tem, qual que é o traqueamento que você tem, e
as pessoas não conseguem responder com clareza. Ó, a gente tem isso, as nossas campanhas são divididas dessa forma, elas estão aqui dentro dessa base de dados aqui. Você pode ler ali, tem a parte de tráfego, tem outros lugares. Não, acho que não. Como que tá a vezes, campanha? O CPC tá 90 centavos. Tá, poucas beleza. vezes a gente chegou no lugar e falou, mano, nossa, eu tenho tudo que eu preciso para eu ter clareza da performance. E aí já trazendo uma coisa dessa parte de dados sobre dashboard. Dashboard, cara, ele tem que ter 3 coisas indicativas. E a maioria da galera não coloca essas 3 coisas e isso é diferencial também na hora de apresentar. O primeiro indicativo, ele tem que mostrar os números, que é o que todo dashboard faz. Legal, mas os números pelos números, e aí? Às vezes você sabe interpretar, e o resto do time, e o cliente. O que isso quer dizer? Então, ele tem que ter os números, ele tem que ter ali um apontamento, ele tem que ter os faróis verde, amarelo e vermelho. Esses números que tem aí são bons, são ruins? O CPA está 20. Mas e aí, 20 é bom, é ruim? Então, ele tem que ter um apontamento e ele tem que ter a projeção, ou seja, pacing. Tem que ter lá dentro. Cara, a gente tinha que ter 20 vendas por dia. Agora, com esse pace, a gente tem que fazer 50. Onde que a gente vai chegar? Então, o Dash tem que ter os números mostrando como estão, tem que ter os faróis mostrando o apontamento e ele tem que ter a projeção de qual que vai ser o pacing daqui para frente. Né? E isso já começa a entrar nessa parte de leitura e apresentação de dados. Leitura, apresentação, análise. Né? Hoje mesmo, Rodrigo, eu separei 1 hora do meu dia para apresentar uma informação para uma pessoa. A gente fez em 22 minutos. Por quê? Porque eu já tinha o Dash pronto ali para mostrar os dados. Na hora de apresentar, eu expliquei o que cada um significa, qual que é a minha visão sobre eles e o que eu pretendo fazer com eles daqui em diante. Então, a pessoa, ela entendeu o que estava apresentado e qual que é o plano a partir disso. Então, ela ficou sem questionamento, entre aspas, sabe? Tipo assim, eu tenho tudo o que eu quero. Uhum. Então, ali, otimizou tempo, otimizou tudo ali, porque uma apresentação boa. Você já trouxe o plano. Isso é leitura de dados. É você trazer os dados, você falar por que aconteceu aquilo com aqueles dados, o que está sendo feito e o que vai ser feito daqui para frente em cima daquele dado. Qual foi a tomada de decisão? Porque, cara, eu já tive várias reuniões com agências, não estou falando de tráfego necessariamente, agências tradicionais e tal, que chega na apresentação, beleza, apresentação de resultados. O CPC foi 0,20, né, pessoal? O CTR foi 0,8%, tá? E aí a gente teve CPM, né? CPM teve de R$25. E aí, cara, o chefe, o CEO, o dono, cara, fica puto, porque, mas isso quer dizer o quê, no fim das contas, né? E você tem que se atentar na leitura de dados a pessoa que você está se apresentando. Porque quando você vai apresentar para um diretor, para um CEO, cara, foda-se o CTR. Né? Tipo, você tem que entender, cara, quais são os KPIs macros que aquela pessoa quer ver. Tudo é contexto. Tudo é contexto. Quando eu vou apresentar para um diretor, para o CEO, eu tenho que saber quais são os KPIs macro e micro que essa pessoa quer. O que eles querem, no fim das contas, é o ROI, é investimento, é faturamento e número de clientes. Show. Quando eu vou apresentar para o meu líder direto, o meu líder direto, ele quer saber como que foi a taxa de conversão, qual que é o connect rate, qual que é o CTR, para tomadas de decisões mais estratégicas no micro. Uhum. Então, você tem que entender essa leitura e você tem que entender quais são os KPIs macros e micros que você vai apresentar para cada pessoa, né? Uhum. E eu julgo dizer aqui que uma das principais habilidades... Ele julga dizer. Uma das principais habilidades do gestor de tráfego atualmente é sobre análise, leitura de dados, comunicação, porque você lida com várias pessoas ali de várias áreas, você tem que saber, se você quiser se destacar, fazer isso, sabe? Tipo, a leitura, mano, é muito importante. Dá um exemplo assim, Demetrios. Por exemplo, vamos supor que o cliente contratou você e aí o gestor de tráfego vai fazer a apresentação de como está da performance. O que você gostaria... Não estou falando de ouvir no micro, mas o que você gostaria de ver ou ouvir para falar, esse cara é bom de leitura de dados e de análise, por exemplo? O que eu vejo nesse momento cheguei num lugar. Primeiras perguntas que eu vou fazer quais os resultados que vocês estão tendo? Então, preciso que o cara me traga isso. A gente tem esse produto, a gente lança 3 vezes por ano, os resultados foram esses ao longo do ano, sabe? Então, eu tenho clareza de, beleza, a gente está crescendo, está piorando, o lucro está diminuindo, ou seja, várias perguntas que eu teria na minha mente já foi respondida por ter mostrado, tendo uma leitura ali do que é importante para mim, por exemplo. Né? Eu, na visão de consultor, por exemplo.
Sei. sabe? Então, o cara tem que me mostrar qual que é os resultados macros do produto. Ele ter a clareza do produto, o principal produto, precisa ser todos. Às vezes você tem 10 produtos, não precisa ser necessariamente os 10, mas o principal ali, onde tem mais budget. Então, beleza, do ponto de vista de resultado, eu sei qual que é a tendência para onde a gente está indo. E aí o próximo passo é para onde a gente vai ir e qual é o plano que a gente tem, sabe? Tipo assim, ó, Sim. a gente está com esse resultado, a gente pretende fazer esse resultado e para isso a gente pretende ter essas ações. Então, as perguntas que eu naturalmente teria ou qualquer outra posição ali de chegar e falar como uma visão de fora, é isso, sabe? Sim. Então, cara, toda vez que eu vou fazer alguma apresentação, algum report, alguma coisa nesse sentido, para quem que eu vou apresentar? Ele sabe o que eu vou apresentar no micro, ele sabe detalhe, ele entende de marketing, ele entende de tráfego, ele entende de taxas, assim ou não? Então, é uma pergunta que eu me faço. Se a resposta é sim ou não, a minha postura, o meu dash, os meus dados já mudam completamente. Entendi. Então, dependendo de quem vai ser totalmente diferente. Né? E eu sempre me pergunto, quais perguntas são importantes para esse cara? Né? Quais perguntas ele vai me fazer para eu responder? Então, eu me questiono, faço elas todas para mim e respondo na apresentação. Esse exemplo que eu dei hoje de manhã, eu já tinha em mente tudo que seria importante para essa pessoa e como que você pega isso? Com experiência, repertório e conversando com a pessoa ao longo do tempo. Você tende a entender qual que é a linha de raciocínio dele. Se você sabe isso, você já traz tudo isso de uma forma que ele consiga entender. Aí, qual que é a consequência disso? De novo, segurança em cima do que você está fazendo. E aí, consequentemente, você consegue ter mais... você consegue mostrar um resultado mais efetivo só por uma comunicação melhor. E mostrar que você sabe do que está acontecendo, que está claro para você, né? Para você, assim, também, o que você Cara, eu enxergo muito isso. Eu ia falar também que, às vezes, quando a gente vai analisar, né, os dashes de mais ou dashboard de menos, né? E a gente fala, cara, esse dash... Você tem um esboço do porquê? Como que você chegou nele? Ah, eu fui falando para um cara de BI, né? Então, eu gosto de desenhar ele com os KPIs macros e micros. E eu, quando eu vou fazer dashboard, eu gosto de entender o seguinte... aquela visão é necessária por quê? Por que eu quero isso que eu estou vendo? Vai ajudar numa tomada de decisão aonde? Porque às vezes eu vejo dashboard longo, quilométrico, e tem muita coisa que eu falo assim, cara, alguém está vendo isso? Quem que está vendo isso do time? Ah, ninguém. Por que... Não sei, alguém pediu. Ah, porque eu cheguei aqui já era assim, né? Isso a gente vê muito. Então, o dashboard também é a mesma coisa, cara. Pega os dados do dashboard, analise e fala assim, cara, isso daqui eu vou usar para que tipo de tomada de decisão? Isso daqui é farol que vai me orientar? Isso aqui é KPI final que vai dizer se está bom ou ruim? Né? O que aqui é orientação e o que aqui vai dizer se está bom ou ruim, sabe? Então, tem essa parte. E, cara, e eu sigo na mesma linha que você. Né? Para mim, para eu olhar e falar, cara, pô, que massa como essa pessoa está trazendo as análises, como que ela está trazendo essa apresentação, né? Então, ela trazer ali os dados, explicar o porquê daqueles dados e, ao mesmo tempo, já falar se aqueles dados estão dentro ou fora do que a gente projetou de cenário daquele instante e ela já trazer ali quais são as mudanças, as correções e como aquele dado vai influenciar na tomada de decisão dali para frente, sabe? E aí ela vai falar, cara, esses dados aqui, ó, CTR 1%, ele está dentro do que eu planejei aqui dentro de um funil e a gente tem que alcançar 1.2. Então, mês que vem, a gente viu que a gente chega a 10% dos vídeos assistidos, a gente vai chegar a 20%. O pessoal de copywriter já está sabendo, já vai aumentar a visualização, eles vão replanejar, a gente vai chegar a 1.2% aqui, porque a gente vai colocar uma headline. Então, a pessoa traz clareza na apresentação e ela mostra que ela sabe o que ela está fazendo lá, sabe? Ela entende. E, às vezes, se o número não estiver ruim, cara, você percebe quando a pessoa se esconde e quando a pessoa consegue tomar uma atitude e falar, não, tá ruim por causa disso, disso, disso. As ações para ser feitas são essas. E, ó, no próximo relatório, inclusive, eu percebi que está faltando isso, isso, isso. Vou colocar no próximo relatório. Acabou. Né? Então, essa é a percepção que eu tenho aí na hora que a gente fala de leitura e análise de dados para apresentação e etc. Boa. Então, recapitulando aqui, a gente falou sobre organização, sobre desenho e lógica do tráfego, de tudo que você faz ali, né? Sobre rotina e sobre leitura de dados. Eu acho que, cara, eu acho não, que quem acha não tem certeza, né? Para mim, esses 4 pontos, cara, são essenciais para você rever.
né? Veja tudo que eu e o Demetrios falando, anota tópicos e revê lá dentro. Fala, cara, eu estou fazendo isso, está rolando isso daí, eu consegui entender. Né? Se você rever, eu tenho certeza que você vai ter alguma coisa ali que você vai conseguir aplicar para uma melhoria contínua dentro do que você está fazendo e vai te trazer resultado, né, Demetrios? É isso. E tudo isso, galera, a gente trouxe aqui baseado na nossa experiência, no que a gente tem acompanhado aí. Exato. No dia a dia, tá? Isso daqui a gente está aplicando, inclusive, nesse momento ali, numa consultoria que a gente está fazendo, tá? A gente identificou nesses 4 pontos, melhoria ali dentro de um cliente. E sempre vai ter pontos de melhoria, tá? Exatamente. Sempre. A melhoria contínua, né, cara? Não tem jeito. É melhoria contínua todos os dias. Sempre tem alguma coisinha para melhorar. E sempre vai ter. Contexto errei, tá? Traz isso pro seu contexto também. Então, exato. Adapta, né? Adapta para ele. É isso, meu amigo. É isso. E aí, cara, eu já quero agradecer a todo mundo que ficou e assistiu até agora. Espero que tenha contribuído. Se contribuiu pelo menos 1% para a melhoria do seu dia a dia, para a aprendizagem, a gente já fica feliz. Já vou pedindo para você, segue a gente lá no Instagram do Tráfego.cast, que tá animal. A gente vai postar mais conteúdo agora lá, né, Demetrios? Vamos alimentar mais. Já curte aqui o vídeo que ajuda a gente a distribuir, o YouTube a distribuir mais. Segue a gente aqui no canal que também vai ajudar. Deixa o seu comentário, crítica, sugestão, enfim, toda essa parte, né, Demetrios? Boa, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais um episódio do Tráfego Cast. Segue a gente aí, não deixa de seguir para dar aquela força para nós. Aquela moral. E no Instagram a gente está respondendo umas perguntas lá, tá? Então é legal vocês sempre estar acompanhando lá. A gente faz perguntas sobre o que vocês querem que a gente fale aqui também. É legal vocês trazerem para a gente trazer cada vez conteúdos melhores para vocês. Fechado? É isso, meu amigo. Muito obrigado. Valeu, galera. Obrigado. E até o próximo episódio do Tráfego Cast.